Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindas a mais uma live da nossa Semana Jurídica Integrada. Passo a palavra ao Dr. Benedito Luiz Franco, diretor-geral da Faculdade de Suzano. Boa noite, professora Carolina. Quero inicialmente agradecer a presença do nosso professor, Dr. Aldo Botana Menezes, e ao digníssimo presidente da OAB, subseção de Mogi das Cruzes, Dr. Dirceu Augusto da Câmara Vale, que nos irão brindar hoje com a abordagem de um tema especial, que é a humanização do direito. Como já foi apresentado numa manifestação do corporativo do Grupo Uniesp, esse semestre, mais uma vez, vamos iniciar ainda com a adoção do sistema remoto, pois não sentimos ainda a segurança necessária para abrir a vocês, alunos, o nosso ensino presencial. Espero que compreendam, tenho certeza que vocês tiveram uma experiência muito boa no semestre passado, tanto é que na percepção que nós fizemos, numa avaliação que nós fizemos, vocês, praticamente 90% dos nossos alunos aprovaram o sistema remoto utilizado pela Faculdade de Suzano e por todo o Grupo Uniesp. Então, vamos esperar aí que notícias e que nos permitam voltar ao presencial em breve. Como foi falado, se houver condições, ainda voltaremos nesse semestre. Quero também deixar aqui o meu agradecimento especial a todos os alunos do Grupo Uniesp, dos cursos de Direito e dos demais cursos que nos prestigiam aqui no momento. E um agradecimento especial à Faculdade de Presidente Prudente, à Faculdade de Presidente Epitácio, à Faculdade do Guarujá, Olímpia e Mirassol, que contribuíram para a organização dessa semana de integração. Teremos, a partir de amanhã, outras lives com a participação dessas faculdades que eu nominei. Desejando a todos um excelente semestre letivo e, com certeza, começando tão bem como começaremos com a live de hoje do Dr. Aldo e com a participação do Dr. Dirceu, eu transmito a palavra ao coordenador do nosso curso de Direito da Faculdade de Suzano, Dr. Joaquim Guimarães. Boa noite a todos. Estou desejando boas-vindas a todos os alunos, tá? Que é a nossa matéria-prima. Nós estamos aqui unidos por vocês. Aos nossos diretores, que de uma maneira em conjunto tiveram a ideia dessa semana integrada. A todos os colegas coordenadores e professores que estão nos assistindo. Então, eu desejo as boas-vindas para um novo semestre letivo, que nós tenhamos êxito nesse semestre. Então, eu devolvo a palavra à professora Carolina Parinos, para que possamos iniciar, que hoje nós vamos ter o doutor Aldo, com o doutor Dirceu, grande amigo meu, temos aí uma boa palestra. Vou passar, então, a palavra, para devolver a palavra para a professora Carolina Parinos. Obrigada, professor Joaquim, obrigada, doutor Franco. É com extrema satisfação que passo a palavra ao doutor Aldo Botana Menezes. Doutor Aldo é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Coimbra, professor e advogado. Doutor Aldo, seja bem-vindo. A palavra é com o senhor. Boa noite, pessoal. Quero inicialmente registrar meus cumprimentos à mantenedora do Grupo Uniesp, em nome de quem cumprimento todo o corpo diretivo do grupo, são mais de 50 unidades do nosso poderoso, forte Grupo Uniesp, em nome de quem também cumprimento os coordenadores de curso, corpo docente, funcionários administrativos e todos os nossos queridos alunos que, a despeito de todas as dificuldades impostas pela pandemia, não desistiram do sonho, não desistiram do curso e lutaram
resistiram, enfrentaram as dificuldades, tudo com o intuito de efetivar esse projeto de construção de uma carreira sólida, seja no campo da magistratura, do Ministério Público, da advocacia e dentre outras carreiras igualmente importantes. Então, a todos, meus cumprimentos, meu respeito e minha gratidão, especialmente pela oportunidade de envergar o nome desse honroso grupo educacional chamado Uniesp. Meu cumprimento especial também ao querido amigo Dr. Franco, Dr. Joaquim, não é? Ambos aqui da Faculdade de Suzano. E agora quero apresentar também, por arremate, o meu querido amigo Dr. Dirceu Vale, meus cumprimentos ao nosso presidente da subseção de Mogi das Cruzes, que com maestria tem bem conduzindo a nossa honrada casa, a casa da cidadania, a casa da advocacia. Hoje conta com uma dinâmica diferente, tecnológica, acolhedora e bem funcional diante de todas as reformas que foram realizadas recentemente. Me permitam, me dê licença para apresentar o Dr. Dirceu, e aqui o currículo dele é grande, não é grande, é gigante, né? Então, Dirceu, peço licença para, na perspectiva acadêmica, dizer o seguinte: olha, o Dirceu é especialista, ele é mestre, doutor pela PUC, São Paulo, né, com pós-doutorado na Universidade de Lisboa, com pós-doutoramento também na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, né? Professor da Pontifícia Universidade Católica, professor também da Escola Paulista da Magistratura, da Escola da Advocacia, enfim, da Escola Paulista de Direito. Então, isso já dá conta da perspectiva acadêmica do Dr. Dirceu, né? Em relação ao campo mais profissional da advocacia, basta dizer que o Dirceu é advogado há mais de 20 anos, não é? Lida especialmente com direito público, direito criminal, um dos mais notáveis criminalistas de Mogi das Cruzes e região, não é? Dr. Dirceu, seja bem-vindo. É uma honra contar com a participação de Vossa Excelência aqui nos trabalhos dessa noite. Dirceu, com a palavra, fique à vontade, esteja em casa. Aldo, meu amigo, e aqui deixo os títulos de lado. Agradeço ao meu amigo Aldo as suas gentis palavras, todas elas frutos da amizade e não do mérito pessoal. Cumprimento você, e aqui me atrevo a tratá-lo por você. Cumprimento a professora Carolina, cumprimento o doutor Joaquim, o professor Joaquim, cumprimento o professor Franco. Sinto-me em casa na Unisus, sinto-me entre amigos com todos vocês, sempre às ordens e sempre à disposição. E aqui, como um soldado, sigo as diretrizes de Vossa Excelência agora, professor Aldo. O que Vossa Excelência se atrever a me dar a oportunidade de tratar, mas veja que ao lado da oportunidade também vem a irresponsabilidade, porque às vezes falo algumas coisas passíveis de censura, mas não o faço por mal, faço para provocar. Estou aqui à sua disposição e às suas ordens. Fique à vontade, Dirceu, para fazer intervenção em qualquer momento. Eu dividi aqui, Dirceu, a minha fala em algumas etapas, algumas balizas, não é? Então fique à vontade também para, em complemento à minha fala, dar aqui as suas palitadas, enfim, acrescer a minha fala, tá certo? Bom, em primeiro lugar, nós escolhemos esse tema, a humanização do direito, por um motivo muito singular. Em primeiro lugar, a humanização do direito ela está contida nas diretrizes curriculares nacionais do MEC. Então, o Ministério da Educação ele editou uma resolução, número 5 de 2018, e traçou ali como um fio condutor das diretrizes o caráter humanístico dos cursos de direito em todo o Brasil.
Então vejam que a humanização do direito é um fio condutor que perpassa todas as diretrizes do MEC. Isso é importante porque impacta também nas unidades, nos cursos, nas faculdades. Por quê? A faculdade de Direito ela tem a obrigação institucional de adotar esse caráter humanístico, né? Essa formação humanística em seu projeto pedagógico. E, além disso, o professor em sala de aula também deve desenvolver essa análise do caráter humanístico do direito. Né? Então, vejam a importância dessa temática no dia a dia do campo acadêmico. E, claro, naturalmente, vai compor o perfil do futuro operador de direito. E uma questão que também é igualmente importante, caminha ao lado desse caráter humanístico do direito, é a questão interdisciplinar, isto é, a abordagem interdisciplinar. Portanto, o operador do direito ele tem que desenvolver habilidades, competências para além do campo jurídico, né? Para além do direito, para o campo da filosofia, sociologia, história, não é? Então, são as chamadas disciplinas propedêuticas. Daí, portanto, aqui a justificativa da escolha deste tema. Muito bem. Agora, em relação ao conteúdo propriamente dito, eu vou assentar aqui a primeira baliza da nossa fala, e que tem por objetivo assentar o seguinte. Bom, em primeiro lugar, nós temos as sociedades modernas, que indicam uma complexidade bem particular, não é? Uma configuração de uma sociedade complexa que é permeada por novos valores sociais, valores, aliás, que são cambiantes, que se modificam a cada dia, não é? E isso impacta diretamente a produção do direito. Não é? Então, vejam, de um lado, a realidade fática, valorativa, cambiante, né, os valores se modificando, e, de outro lado, a realidade jurídica, o direito procurando acompanhar o desenvolvimento dos valores sociais. E a gente observa que há um certo descompasso, há um certo abismo entre a realidade fática e a realidade jurídica. E é nesse ponto que nós temos um problema em relação ao sistema de justiça, não é? Como aproximar a realidade fática da realidade jurídica. Então, a primeira baliza ela tem por objetivo identificar aqui, apresentar a configuração da sociedade moderna, que por sua vez é complexa. Tá? A sociedade moderna, também nominada, intitulada como sociedade da informação, ou sociedade do risco, sociedade líquida, ou modernidade líquida, no dizer de Bauman, ou ainda sociedade do consumo, a depender do viés que se cuide. Não é? Muito bem, então, nesse contexto, a primeira baliza acena para a problemática das sociedades complexas, que tem essa, de certa forma, essa noção de síndrome da inefetividade das normas jurídicas. Né? As normas jurídicas não são tão eficazes, né, diante desse descompasso, desse abismo entre a realidade fática e a realidade jurídica. Bom, essa é a primeira baliza. Dirceu, fique à vontade para dar algum pitaco, enfim, alguma intervenção. Pode ficar à vontade, viu? Bom, a segunda baliza diz respeito à sinalização de alguns problemas que nós enfrentamos diante dessa sociedade complexa. E o primeiro problema a ser enfrentado, não é a questão da efetivação de direitos
das minorias. Não é? O grande desafio é este. Mais do que isso, o problema que diz respeito ao meio ambiente, né? Meio ambiente em sentido amplo, meio ambiente natural, cultural, artístico, né? Preservação desses valores, sem contar com um problema ainda que envolve questões climáticas, né? O grande desafio também do século XXI. Um outro ponto que deve ser chamado a atenção aqui é a questão também da corrupção, né? A corrupção que penetra as principais instâncias de poder do Estado e que corrói sobremaneira o tecido social. Então, esse problema também que se relaciona ao controle dos atos estatais, especialmente no domínio do direito público, a envolver a conduta dos agentes públicos. Então, fiz questão também de assentar essa ideia. E, claro, a ideia também da pandemia, que envolve limitações não só da vida, mas da economia, da mobilidade, da saúde pública e também com maior assim com a maior expressão a modificação do formato do direito, não é? Nós tivemos a modificação das relações jurídicas a partir desse fator pandemia, não é? Um outro ponto também problemático é a questão do uso de tecnologias, né? Tecnologias no ambiente de ensino, no ambiente de trabalho, tudo nesse campo da chamada sociedade virtual, sociedade líquida, cujos valores sociais, como é sabido, são frágeis, rasos e voláteis. Né? Esse é um grande problema também a ser enfrentado. E mais do que isso, a profunda questão da desigualdade social que assola a sociedade brasileira, a despeito de todas as conquistas que tivemos no horizonte do constitucionalismo brasileiro. Veja, nós tivemos aí em 1824, 1891, 34, 37, 46, 67, 88, em todas as constituições do Brasil, nós tivemos a consagração de direitos fundamentais. Não é? Entretanto, a eficácia desses direitos fundamentais não é tão aguda, não é tão sintomática. Não é? Então, essa é uma outra perspectiva, um outro problema que a gente tem que enfrentar. E, por fim, eu fiz questão aqui de destacar a partir de um julgado paradigmático do Supremo no campo do controle difuso, de um chamado estado de coisas inconstitucional, não é? Especialmente no campo do sistema penitenciário. Não é? Nós estamos a falar aqui da dignidade humana. Então, basta visualizar o conteúdo deste acórdão do Supremo, não é? Dessa decisão, desse RE, para a gente identificar claramente o atropelo, não é? A esse caráter humanístico do direito que a gente está aqui se debruçando. Não é? Então, vejam, a partir dessas duas balizas, o que temos? Temos, de um lado, a complexidade das sociedades modernas, especialmente da sociedade brasileira, e, de outro lado, também a complexidade no campo do direito, no campo jurídico, diante desses problemas que nós apontamos aqui, que nós sinalizamos. Não é? Muito bem. Então, nós temos com isso algumas questões. E eu fiz questão de frisar as principais aqui. Vejam, diante disso, dessa complexidade das sociedades modernas, não é? Dessa complexidade normativa, né? Como pensar o direito praticado no presente, não é? E também o direito do futuro, para a resolução dessas temáticas, desses problemas. Como pensar o direito, não é? Do presente e do futuro. Não é? Como garantir, uma outra
pergunta possível. Como garantir o desenvolvimento social e tecnológico e, ao mesmo tempo, humanizado? Como garantir isso? Não é? Claro, lastreado especialmente por preceitos de solidariedade. Não é? Uma outra questão assim também que assola as sociedades modernas e que deve ser apontada: como gerir o sistema de justiça? Não é? Como gerir o sistema de justiça diante dessa sociedade complexa, desse aparato normativo que, por vezes, é atropelado pelas cortes, atropelado pela Corte Paulista, especialmente, porque, por vezes, resiste a cumprir algumas recomendações, inclusive, do STJ, como já tem apontado aí, não é? Rogério Schiev, não é? Então, esse é o problema. Como gerir o sistema de justiça? Não é? E mais um problema possível. Qual o papel e o alcance da inteligência artificial? Qual o papel e o alcance da inteligência artificial no campo do direito? Não é? Como estabelecer essa relação entre direito e inteligência artificial? E, por fim, aqui a última questão: como construir o ensino jurídico? Não é? Esse é o grande desafio diante dessas questões. Como construir o ensino jurídico? Como construir essa relação ensino-aprendizagem, porque é uma relação, né? E especialmente como construir essa relação ensino-aprendizagem a partir de uma matriz humanizada. Não é? Esse é o grande desafio que a gente quer apontar aqui também. Dirceu, gostaria de fazer alguma observação? Estou louco para falar. Estou louco para falar. Bom, Aldo, com licença. Fique à vontade. Fique à vontade, Dirceu. Boa noite a todos. Mais uma vez, o Aldo fecha a câmera. Não feche, não. Fique ao meu lado e não me deixe só. Boa noite a todos mais uma vez. Espero que vocês filtrem muito do que vou dizer. Espero que aqueles que me convidaram me desculpem também do que vou falar. Renovando a alegria de estar aqui com vocês, começo do fim para o começo, porque talvez a minha memória vá resgatando. Embora eu tenha tido uma experiência docente há algum tempo, montando as aulas, montando o conteúdo programático e tal, eu não consigo, não é da minha natureza ser organizado como o professor Aldo, que estabeleceu as balizas, a primeira baliza, a segunda baliza. Professor Aldo, com toda a sua capacidade, ele explica tudo tintim por tintim e depois entra nos mínimos detalhes. Eu não consigo, não é da minha natureza, então eu vou que nem um ioiô, eu vou e volto nos temas e já de antemão aqui peço desculpas. Primeiro vou falar da inteligência artificial. Você fez uma pergunta, uma provocação sobre a quantas anda o ensino do direito, Aldo, meu amigo. Mas antes de falar sobre isso, que é um tema que me incomoda um bocado, e aqui temos uma turba enorme de estudantes de direito, temos aqui mais de 700 alunos conectados agora, nos ouvindo. Primeiro eu quero falar da inteligência artificial. Talvez a inteligência artificial no campo do direito vá servir para o direito contratual. Aqueles que tenham lá alguma pretensão, alguma aspiração de serem grandes contratualistas, ramo que já deu muito dinheiro, já deu muitos recursos, num passado próximo até, talvez esse ramo do direito contratual, se não engolido, vá ser afetado pela inteligência artificial. Existem estudos, foram noticiados, inclusive na revista eletrônica Consultor Jurídico, e aqui fica a cada um dos alunos a dica: entrem de quando em quando no site do Conjur,
aqueles que têm redes sociais, aqueles que têm Facebook, conectem lá, curtam a página do Consultor Jurídico, porque existem muitas notícias que vão servir para enriquecer e dar uma visão do que está acontecendo no direito para vocês, jogar luzes diferentes do que jogou um professor, enfim, é interessante. Mas bem, voltando ao conteúdo da matéria, no Conjur reproduziu estudos de que computadores corrigiram e formularam contratos com maior capacidade e melhor qualidade do que o advogado. Nenhum homem ganhou do computador. A gente não conseguiu. A advocacia está diferente dos enxadristas, meu amigo Aldo. Os homens ganharam o Kasparov ganhou do Deep Blue, lá, aquele computador da IBM, no jogo de xadrez. Se não ganhou, empatou, né? Mas os computadores ganharam dos advogados, no ramo do direito contratual. Agora, nos outros ramos, nunca isso vai acontecer. É impossível que isso aconteça, porque o direito, embora ele tenha lá um fundo de lógica, né? Embora o resultado do direito por parte do único intérprete autêntico, e aqui os alunos vão se lembrar das aulas de ED, das matérias propedêuticas, aqueles que não são primeiranistas, né? Aqueles que já estão no meio ou caminhando à conclusão do curso. O direito, embora tenha um quê de lógica, embora o intérprete autêntico faça um processo silogístico de pegar o fato como premissa maior, a norma como premissa menor e a sentença ser a sua conclusão, isso é uma farsa. Eu sempre repito quando tenho a oportunidade de dizer, isso não existe. Nenhum juiz age dessa maneira. Se algum magistrado falar que age dessa maneira na hora de sentenciar, mente. Ele, na sentença, profere aquilo que ele acha justo. E de onde é a origem etimológica da palavra sentença? É de sentire. Sinto que decidir assim, sinto que decidir assado, é justo. Depois que eu tiver esse sentimento, essa ideia prefixada no meu espírito, seja num processo criminal, num processo civil, num processo trabalhista, enfim, seja em que processo for, que vou buscar fundamentos para justificar aquela minha conclusão. Porque se não for assim, ele não é homem, ele é um robô, é uma máquina. E eu não acredito em máquina distribuindo justiça. Eu não acredito nesse modelo fordista de distribuição da justiça, em que eu vejo o CNJ cobrar dos tribunais, cobrar dos juízes de primeira instância, estatísticas e números, como se isso fosse mais importante do que a qualidade da decisão. Isso cabe à advocacia, mas principalmente, professor Aldo, você que é uma figura híbrida, porque mescla o magistério e a advocacia, mescla esses dois sacerdócios, que é o sacerdócio de ensinar e o sacerdócio de ser a voz dos outros. A você, professor Aldo, cabe aí na sua parte na academia já incutir na cabeça dos 700 alunos que nos ouvem agora a responsabilidade de também lutarem contra isso. Nós não podemos nos ombrear com máquinas, né? Sob hipótese alguma. Faço uma provocação até para os nossos alunos que aqui estão nos ouvindo. Se a gente for parar para pensar, escapa um pouquinho do processo que fica submetido ao juiz togado, mas vou lá ao jurado, que também é juiz para efeitos da lei, também é juiz. Um juiz togado, se tivesse que apreciar o caso de um pai que, mediante vingança, mediante traição pelas costas, dias, semanas depois de ter tido uma filha sua violentada, vai lá e mata aquele que da sua menina abusou, o juiz, em tese, teria que condená-lo. Nem que fosse por homicídio privilegiado, embora não estivesse mais o logo após da violenta emoção presente. Mas um juiz togado teria que condená-lo. Mas o juiz leigo, o jurado, não teria essa amarra porque ele não responde à lei. Ele responde somente, tão somente, à consciência dele.
E talvez talvez esse seja o fio condutor do que a gente tem que dizer. Se é importante nós discutirmos o direito, se é importante nós discutirmos o direito posto, né, a lege lata, né, posto que se lege habemus, temos que falar da lei que nós temos, a gente tem que ter em mente que é muito mais importante discutir critérios de justiça, critérios de distribuição de justiça. E aqui fica a crítica, que não se estende, evidentemente, à instituição anfitriã, porque ela é a exceção que confirma a regra, não é? Aqui fica a crítica das instituições, dos cursos de direito, fica um início de resposta à provocação que o professor Aldo fez de como construir o ensino jurídico. Eu brinco sempre, e aqui quero que os alunos guardem isso, estamos em 700 e tantos alunos conectados, 2 professores aqui conversando, outros professores observando, professor Joaquim, por certo, desmaiando na hora que eu começo a falar e me ouve, professor Franco levantando a sobrancelha, mas as faculdades de direito, saibam todos vocês que elas, na verdade, são templos de que nós, como seres humanos, não demos certo. Enquanto humanidade, nós falhamos. Porque a gente falhou enquanto humanidade, precisa das faculdades de direito. E eu explico por quê. É muito simples. Se não forem todos, pelo menos quase todos, mesmo aqueles que não são, não podem deixar de reconhecer que a nossa civilização ocidental, ela recebeu forte influência da civilização judaico-cristã. Os valores judaicos cristãos inspiraram o nosso mundo como ele é hoje. A Bíblia Sagrada, ela inspirou como nós somos hoje. E no próprio texto bíblico, tem uma regra de ouro, que nós não devemos fazer aos outros o que nós não queremos que façam conosco. Uma regra. Como nós não temos a capacidade de seguir essa regra, como cada um de nós não temos a capacidade de seguir essa regra, de não fazer aos outros o que não queremos que façam conosco, mais que isso, de tratar os outros da maneira que nós gostaríamos de ser tratados, né? Contrário senso, é preciso esse cipoal legislativo de dezenas e dezenas de códigos, de milhares e milhares de leis, de dezenas de milhares de resoluções, portarias e quejandos. É preciso uma Constituição Federal lá com seus tantos artigos, um Código Civil com seus tantos mil artigos, um Código de Processo Civil, um Código Penal com quase 500 artigos, Código de Processo Penal, Código Tributário Nacional, consolidação das leis do trabalho, lei disso, lei daquilo, tudo porque a gente não consegue respeitar o direito do outro. Veja, é ou não é a falência enquanto humanidade? Nós não termos o bom senso, e aqui começa a entrar a humanização, professor Aldo, nós não termos a empatia de nos colocarmos no lugar do outro. Nós não termos o bom senso de pensar aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é decente, mesmo que contrarie os nossos interesses. É bem verdade que não vão ser raras as oportunidades que vai haver um conflito aparente. Eu acho que é justo uma dada situação e tenho esse sentimento sincero no meu coração de que a justiça está comigo, de que a razão está comigo. Mas não raro, não é esse o móvel, não é esse o norte, não é essa a força motriz de quem acaba discutindo um seu direito. Então, na hora que a gente parar, enquanto formadores de advogados, de promotores, de juízes, de delegados de polícia, defensores públicos, enfim, enquanto nós pararmos de nos preocupar tanto com o ensino do direito,
direito penal, direito processual penal, direito do trabalho, introdução ao ensino do direito, direito civil, direito processual civil, só direito, e a gente começar a se ocupar um pouquinho mais em ensinar teoria da justiça, em justiça, em lógica, em retórica, em dialética, na hora que a gente voltar aos clássicos, na hora que nós tivermos a capacidade de incutir nos nossos alunos, que nesse tempo, e o professor Aldo é o exemplo da intertransmultidisciplinariedade, porque eu, limitado que sou, só consegui fazer a minha vida acadêmica no campo do direito, né? Agora que fui me atrever a dar outros passos, mas o professor Aldo não. O professor Aldo, além de toda a sua trajetória no campo do direito, saibam os senhores, tem mestrado em filosofia, tem doutorado em ciências sociais, ou vice-versa, me corrija depois, Aldo, se eu tiver enganado. Não, né? tá certo. É isso. Então, veja, é preciso que nós pensemos sempre o direito à luz das ciências correlatas, à luz da transdisciplinariedade, à luz da multidisciplinariedade, à luz da transdisciplinariedade e por aí afora. Porque é impossível você ter uma boa formação jurídica, burocrática, ser um bom operador da justiça, que é coisa completamente diferente de ser um operador do direito, né? Sem você lidar com humanidades. E aí a gente cai no Bauman, que você citou há pouco. Você falou da sociedade de risco, que tem maior nome, pelo menos na minha percepção, e você me corrija porque a área é sua, Aldo, que é o Ben Urich, que escreveu sobre a sociedade de risco, mas você citou Bauman, que a gente vive um momento de relações frágeis, rasas e voláteis. É a sociedade líquida por excelência. A gente tem que fazer os alunos se debruçarem sobre Bauman. Hoje, o aluno, e às vezes até a gente, tenhamos a dignidade de assim reconhecer, preferimos um videozinho em rede social curtinho, daquele que derrete a cabeça, do que pegar um bom livro e tê-lo às mãos e nos debruçarmos, ou assistir um bom filme, ou pensar de alguma maneira mais vertical. Antes, as aulas eram programadas para se ter 4 aulas seguidas, cobrava-se do aluno a capacidade de concentração, independentemente da idade, né? 4 aulas seguidas, ouvindo só uma disciplina, um só professor, uma só voz, e às vezes uma só voz monotônica, né? O professor nem modula a voz para dar uma acordada na turma. Antes se admitia isso. Hoje as aulas estão diminuindo o tempo. Os colégios, as escolas e até as universidades estão reduzindo o tempo. 2 aulas no máximo, depois entra outro professor, porque as pessoas estão perdendo a capacidade de concentração, elas se dispersam, elas já desistem, elas não querem mais assistir aquilo. Enfim, é preciso aqueles que estão no tablado da cátedra, no tablado do magistério, cobrar isso dos alunos. Carlos Maximiliano, e fica aqui a dica para vocês, eu estou conversando com vocês e estou aqui com a tela do YouTube aberta. Então, se vocês falarem mal de mim, a professora Carolina não vai colocar, mas eu vou tá vendo. Né? Fica aqui a primeira dica. Tem uma obra obrigatória de Carlos Maximiliano, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal na década de 50, que, salvo engano, é hermenêutica e aplicação do direito. E Carlos Maximiliano, numa passagem que só por ela já vale todo o livro e é obrigatório para que vocês a tenham, diz que quem só sabe direito não sabe direito. Senhores, senhoras, se vocês só souberem direito, vossas senhorias serão, se muito, bons burocratas. Nada além disso. Nada além disso. É impossível se atrever a falar em direito, em um operador da justiça, sem saber um pouco de psicologia, sem saber muito de filosofia, sem saber alguma coisa de literatura, sem saber alguma coisa de cinema, de poesia e por aí afora. Porque os senhores são das áreas das ciências sociais aplicadas, os senhores são das áreas, são da área
da humanidades e como ser um profissional de humanidades sem saber aquilo que é o que de mais humano que nós deixamos na Terra quando vamos embora, que é a arte, seja através da literatura, do cinema, enfim, da pintura. E isso tem faltado na formação dos profissionais da justiça. Ah, mas professor, é tão difícil, é uma correria, temos que trabalhar de manhã e à tarde, à noite tem universidade, como a gente vai se dedicar para isso? Arrumem tempo, sempre dá. Sempre dá. Larguem um pouquinho a rede social de lado, larguem um pouquinho um programa que, embora de entretenimento, e seja bom para embevecer a alma também, trazer leveza para a alma, deixem um pouquinho de lado, mas passem a se debruçar sobre essas coisas que importam. Sobre essas coisas que importam. Efetivamente, sob pena de chegar lá na frente. Meu Deus, e o que fiz da vida? E esses 5 anos? O que fiz da vida? Sou um bom burocrata. Então, aqui fica a primeira provocação. A segunda provocação talvez seja também tomar cuidado com as leituras, professor Aldo. Na Escola Paulista de Direito, o nosso amigo Danilo, ele dava como todo ano, para os primeiranistas do curso de pós-graduação em Direito Penal, ele colocava como obra obrigatória para o primeiro semestre, O Príncipe de Maquiavel. Mas está tudo errado. Está tudo errado. Esqueçam o Maquiavel. Ou deixem ele de lado. Ou o leiam com muita ressalva. Muito mais interessante que Maquiavel com seu príncipe é Saint-Exupéry com seu Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Frase de Miss, mas é a mais pura verdade. Nós vemos o direito, os códigos, as leis, os compêndios, os volumes, palpável, o papel. Mas, embora nós vejamos o direito, nós sentimos a justiça. O essencial é invisível aos olhos. A justiça é invisível. Você a sente, mas ela é invisível aos olhos. Então, selecionem as leituras de vocês. Tenham leveza na leitura de vocês. Tenham em mente que tem uma outra parêmia, um outro axioma que talvez vocês tenham visto, talvez não, seguramente viram na disciplina de introdução ao estudo do direito, ou introdução à ciência do direito, não sei como se chama no grupo Uniesp, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é dura. Que loucura isso ensinar, professor Aldo, isso não se ensina para os alunos. A lei não nasceu para ser dura, a lei nasceu para ser justa. Não é? Aquele que pretende punir demais, e tem um livro que fica aqui a segunda dica para os alunos, fica aqui a segunda dica para vocês, porque ele é de domínio público, o livro do Evandro de Lins e Silva, O Salão dos Passos Perdidos. E o que é o Salão dos Passos Perdidos? Fica aqui uma curiosidade para vocês. O Salão dos Passos Perdidos é aquele saguão bonito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Antigamente, onde o órgão especial se reúne, era onde aconteciam as sessões do júri, do julgamento popular. E Salão dos Passos Perdidos porque as partes ficavam caminhando de um lado para o outro enquanto aguardavam o veredito. Por isso que se perdiam os passos, né? Nesse livro desse famoso jurista chamado O Salão dos Passos Perdidos, que traz a história dele no fórum, ele tem uma passagem sensacional. Ele diz que aquele que pretende punir demais, no fundo, pretende fazer o mal. Se equipara ou é pior do que o próprio delinquente. Tenhamos um pouco mais de leveza, tenhamos um pouco mais de empatia. Quando era menino, e aqui eu não faço a defesa do crime, sob hipótese nenhuma. O crime é um mal social, é um mal praticado e deve-se ter uma resposta. Mas é preciso que olhemos com humanidade. É preciso que nós tenhamos humanidade em enxergar o direito. A aula de hoje, o bate-papo de hoje é sobre a humanização do direito. É esse o título, professor Aldo? É isso, não é? A humanização do direito.
É isso mesmo. E se fujo me corrija, eu estatelo quando eu vejo advogados defenderem a tortura. Acredite, isso acontece. Vergonhosamente, como dirigente de ordem, eu posso me atrever a falar, vergonhosamente, porque se não existe princípio constitucional superior a outro, vejam, prestem atenção no atrevimento que estou tendo aqui, porque o professor Aldo leciona direito administrativo e leciona direito constitucional. Não sei neste semestre, mas sei que ele leciona as duas disciplinas. Se não existe hierarquia entre os princípios, há sim um princípio que sobre todos eles se prepondera, que podemos até chamar de supraprincípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo que atente à dignidade da pessoa humana é ilegal, é inconstitucional e valendo da nossa criação voltada numa civilização judaico-cristã, de valores judaico-cristãos, é anticristão, inclusive. Né? Então, precisamos atentar a isso. A Suprema Corte de Israel, algum tempo atrás, admitiu a tortura moderada como um meio de obtenção de prova. Moderada para quem? Para quem tortura ou para quem é torturado? Como que se aquilata a tortura de um outro homem? Né? Como que a gente consegue admitir isso? Aqueles que aspiram à advocacia, e quero crer que nesses mais de 700 amigos e amigas que aqui me acompanham o professor Aldo, eu sempre brinco que a advocacia é o ápice da carreira jurídica. Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando se aposenta, vai advogar, né? Aqueles que aspiram à advocacia, não esqueçam das finalidades institucionais da Ordem dos Advogados. Está lá no artigo 44, inciso 1, representação da classe. Inciso 2, comprometimento com o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, a rápida administração da justiça, a boa aplicação das leis, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Se eu não inverti a ordem, mas são todos esses itens por certo. E na hora que vemos uma advogada ou um advogado falar em AI-5, professor Aldo, que loucura é essa? Intervenção militar. Só por aí já mereceria fazer outra prova para o exame de ordem, porque não existe isso no texto constitucional. Né? Não obstante o Ives Gandra ter se atrevido a falar alguma coisa nesse sentido, isso não existe na Constituição Federal. Pode ler ela de frente para trás, de trás para frente, um disparate desse não existe. Pouco importa a advocacia, o regime que está estabelecido, a ideologia que esteja estabelecida. Que seja uma ideologia de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita ou de direita. Pouco importa. Mais do que isso, é sempre salutar que elas se alternem, porque a sociedade funciona em movimentos pendulares. Ora, se quer mais uma coisa que uma ideologia oferece, ora, se quer mais outra que outra ideologia oferece. O que interessa é que nos cargos de destaque sempre estejam homens de bem e que respeitem aquilo que de mais caro nós temos, que é o Estado Democrático de Direito. Muitos advogados, muitas advogadas morreram por isso, não só aqui no Brasil, em outros países também, em outros lugares do mundo também. Então, esse é um princípio que não se transige sob forma alguma. E nós temos a obrigação de trazer isso, enquanto professores, para os alunos. Tenham a ideologia que os senhores queiram ter, faz parte. Sejam de direita, sejam de esquerda, mas tenham a capacidade do diálogo. É impossível que nós, especialmente nós, vocês que vão fazer da vida o direito e a justiça, não tenham a capacidade de lidar com a verdade alheia. Sempre os senhores vão lidar com a verdade alheia. Seja numa ação civil, a verdade da outra parte vai ser diferente da sua, seja numa ação criminal, a verdade do Ministério Público vai ser diferente da sua. Tenham sempre essa capacidade de lidar
com a verdade alheia. Isso é extremamente necessário para se pensar em justiça, para se pensar no direito. Aqui encerrando agora, porque já sei que passei das chinelas, já passei do horário, nem sei até que horas que nós vamos, tem mais uma leiturinha obrigatória para vocês, essa é rapidinha, tem uma folha de papel, né, no máximo 2, que é o decálogo do advogado do Eduardo Couto, que é um processualista uruguaio de escola, já não mais entre nós, mas ele diz algo que vocês já devem ter visto rodando aí em rede social, que quando houver conflito entre a lei e a justiça, escolham ficar do lado da justiça. Peço a Deus que vocês se encantem com o direito, tanto quanto nós nos encantamos, mas que se encantem mais ainda com a justiça. Aconselho vocês que aspiram à advocacia, sigam, ao invés de seguir os videozinhos TikTok, TokTik, essas coisas em rede social, sigam os professores nas redes sociais que vocês têm predileção, sigam a OAB Nacional, sigam a OAB São Paulo, sigam o Poder Judiciário, o TJ São Paulo, o MP São Paulo, enfim, sigam as revistas jurídicas eletrônicas, sigam o professor Aldo, sempre tem um conteúdo de destaque nas redes sociais dele. Atrevam-se até, se for o caso, me seguirem, sempre estou à disposição, conversamos, estou às ordens de todos, mas para dia a dia vocês enriquecerem os conteúdos de vocês, dia a dia vocês se aproximarem mais desse ideal tão sublime, tão sensacional, tão fantástico, que é ser a voz de alguém, que é ser anteparo ao arbítrio, que é combater desmandos, que é ser a voz de direitos, que é ser advogado, vocacionado, promotor vocacionado, magistrado vocacionado, enfim, sejam felizes na carreira que vocês abraçaram. Professor Aldo, desculpe por tanto falar, mas você não me interrompeu e, enfim, se não interrompe eu vou falando. E eu estou aqui agora para escutar a vossa experiência. Dentro do tintim por tintim, eu tenho uma nota de rodapé ainda, viu? Olha só, Dirceu, eu separei 2 palavrinhas aqui da sua fala, bom senso e critérios de justiça, que fantástico. Hoje muito se fala em justiça negociada ou negocial, não é? Você hoje é um dirigente de ordem, um gestor de ordem, que está já no campo jurídico há mais de 20 anos e, sem sombra de dúvida, é uma autoridade no campo do direito penal, não é? E nós acompanhamos o início disso lá em 95, a partir dessa ideia de movimento pendular, não é? A transação, o sursi processual, agora o acordo de não persecução penal, não é? No âmbito do direito civil, conciliação, mediação, arbitragem. A partir da sua visão, gestor de ordem, não é? Na prática, nós estamos caminhando por uma justiça negocial, negociada, ou é apenas mais um movimento pendular histórico? Vejam, olha que coisa bacana. Antes de entrar nesse tema específico, professor Aldo, Jesus Maria Silva Sanches, fica aqui a dica também, né? A expansão do direito penal, aqueles que se apaixonarem pelo direito penal. Aliás, aqui eu dou parabéns a todos vocês por terem optado pelo curso de direito. Eu sou advogado criminalista, eu tenho orgulho daquilo que faço imenso. E eu tenho a consciência de que a defesa do pior dos homens é a garantia de que o melhor dos homens, se acusado injustamente de algo, vá ter alguém por ele falando. E acreditem no que eu vou dizer a vocês. Embora para o advogado, quanto pior, melhor, isso materialmente, ninguém fica feliz em se deparar com injustiças, né? Acreditem no que vou lhes dizer. Muitos inocentes são processados, são presos e denunciados todo santo dia. Muitos, muitos mesmo.
Bom, voltando à questão dos parabéns que eu dava para vocês, ser advogado, especialmente na área criminal, traz lá alguma alegria, não é? Traz alguma satisfação. A advocacia, a gente lida com os conflitos. Hoje, meu Deus do céu, a audiência foi assim, a audiência foi assado, discuti com o promotor, ganhei o processo tal, acaba tendo um pouco mais de emoção, né? Acaba tendo um pouco mais de emoção, e é importante na vida a gente ter lá alguma emoção. Então, Jesus Maria Silva Sanches, nesses meus movimentos de ioiô, de ir e voltar, diz que a esquerda se preocupa mais com as causas e menos com as consequências quando se fala em segurança pública. E a direita se preocupa mais com as consequências e menos com as causas quando se fala em segurança pública. Mas é natural que o inconsciente coletivo queira oscilar entre uma e outra. Isso é muito natural, isso é muito certo. É a mesma coisa que escolha de governantes, né? Existe o inconsciente coletivo de querer trocar. Ainda que as coisas estejam mais ou menos bem, as pessoas querem um pouco de mudança, as pessoas querem um pouco alterar o estado de coisas. Isso é natural e não pode ser ignorado. Bom, dentro desses movimentos que a gente tem, hoje a gente está numa questão de direito penal mínimo, a gente está numa questão de direito sistêmico, constelações familiares. Eu tenho lá alguma dificuldade em lidar com essas modernidades, né? A gente já está formado há mais de 20 anos, mas é um novo passo, a justiça negociada, o diálogo, a arbitragem, a mediação. E fica aqui mais uma dica. Vejam, o advogado é indispensável à administração da justiça, assim diz o artigo 133 da Constituição Federal. Não se faz justiça sem advogado. Se faz sem juiz. Mas sem advogado não se faz. Porque se as partes se mediarem, se entenderem e arbitrarem sobre um determinado conflito, só em caso de uma das partes desrespeitar que isso vai ser levado ao Poder Judiciário, à homologação. Mas o próprio árbitro, que não raro é um advogado, vai fazer a arbitragem do que os outros dois advogados trataram. Então, é um movimento, sim, professor Aldo, é um movimento, um campo a mais para atividade, um campo a mais de profissão para a classe jurídica. Tá legal. Eu peço licença, mais 2 minutinhos, doutor Franco, a partir desse desenho que a gente apresentou, em termos propositivos, e aqui o nosso arremate, no sentido de que qual que é a nossa proposta, né, diante desses problemas, da configuração dessa sociedade moderna, complexa. Eu vou destacar apenas um elemento, são 10 elementos, eu vou destacar um só, dado o decurso aí do tempo, enfim, adiantado da hora, e qual seja, reforçar a consciência do aluno, não é? Acerca de valores democráticos importantes e despertar, sobretudo, uma visão crítica do direito. Que não fiquemos apenas na dogmática, que caminhemos para a zetética, para a desconstrução de dogmas já superados. Então, uma visão crítica, inclusiva, e aí a temática dos direitos das minorias, no âmbito dessa humanização, uma visão crítica, inclusiva, fiz questão de anotar, empática e humanizada. Do quê? Do ensino jurídico e também da prática da advocacia, enquanto instituição que enverga o escudo protetivo da cidadania e dos valores sociais do nosso Estado democrático de direito. Então, essa última baliza que eu queria assentar, e já pedi desculpas aí ao doutor Franco por atropelar o tempo aqui do nosso bate-papo e, ao mesmo tempo, passar a palavra para o Dirceu, se eventualmente ele tiver mais alguma ponderação. Fique à vontade, Dirceu. Aldo, tenho sim. Peço desculpa ao doutor Franco pelo passar do tempo. E encerrando,
dentro dessa condição da gente estudar as outras áreas, né? Eu só queria registrar a minha gratidão aos amigos Aldo Botana Menezes, Joaquim Guimarães, ao amigo Benedito Luiz Franco, doutor Franco, que é um grande nome da advocacia, um grande nome do magistério jurídico, e ao Grupo Uniesp, a professora Carolina, que está conosco, o agradecimento a todos vocês. São Tomás de Aquino, no seu Tratado da Gratidão, e passou a ser lugar comum essa passagem, mas eu acho ela deliciosa e eu acho que retrata muito bem a quadra e o momento que eu estou aqui com vocês agora, né? São Tomás de Aquino, no seu Tratado da Gratidão, existem 3 níveis dessa gratidão. O primeiro nível, que é mais superficial, o idioma inglês e o idioma alemão é aquele que melhor retrata, é o thank you, né? É o Duncan, enfim, é algo muito superficial. Depois nós temos o nível intermediário, que talvez o espanhol, o francês, o italiano, com o seu graças, o seu grazie, né? Graças, né? Graças, faz graças, né? Graças a ele, graças a ela, ou o seu merci, né? De mercê, né? De agradecer também, merceder, né? É um nível intermediário. E, por fim, para retratar esses níveis de gratidão na beleza das línguas, talvez o português seja o que melhor estampa o nível mais alto que falava São Tomás de Aquino, que é o obrigado, né? Obrigado. Eu estou obrigado. Eu estou vinculado com vocês. Então, eu estou vinculado com o meu amigo Aldo, eu estou obrigado com o meu amigo Franco, estou vinculado com o meu amigo Joaquim Guimarães, estou obrigado com o Grupo Uniesp, e a partir de hoje, com cada um dos alunos e das alunas, futuros colegas, com a ajuda de Deus, me sinto também daqui por diante obrigado com vocês. Obrigado, Aldo. Sempre um prazer. Espero que o professor Franco não tenha se arrependido do convite, porque é mais forte do que eu, professor. Oi, professor Aldo. Não, de forma alguma, o meu amigo Dirceu, de forma alguma. É isso mesmo, é esse tipo de provocação que é peculiar sua, que faz com que a gente o convide, né? Se você não fosse essa pessoa provocadora como foi, como é, talvez não tivesse recebido o convite. Eu quero até aproveitar a ocasião, né, dentro de tudo que você e o professor Aldo falou, um dos diretores nossos, que também é da área jurídica, é advogado, ele fez um questionamento, não fez aí no chat, mas conversou em paralelo comigo, e eu acho que ele está certo. E diante de tudo que vocês falaram aí, eu gostaria de colocar essa questão como uma questão importante para que seja finalizada aí, ou que seja debatida aí. E é uma preocupação que eu tenho. E olha que, dentre todos vocês aí, o ano que vem eu completo 50 anos de inscrição na OAB. Eu me formei, fiz a minha inscrição em 1972. Então, eu já advoguei no tempo que era completamente diferente de hoje, né? Diferente em todos os sentidos, né? Quando nós ouvimos aí algum questionamento com relação a esse mundo digital, né? As audiências digitais, tudo isso. Eu sou do tempo que, meia-noite, se fosse necessário, eu batia na porta do juiz e ia despachar uma petição, e ele despachava, né? Hoje a gente tem essa dificuldade, que nem você já relatou, alguma facilidade por uns lados, mas algumas dificuldades. E esse questionamento que esse diretor fez, que é o parceiro aí dessa nossa semana aí de integração, ele questiona se, dentro dessa visão que vocês têm aí da área do direito, se não seria o caso, hoje, de estabelecer uma idade mínima para ingresso na magistratura. A gente vê hoje muitos jovens, né,
ingressando na magistratura têm experiência de vida. Eu acho que tudo isso que vocês falaram, principalmente o que o doutor Aldo falou, a experiência de vida não se adquire em bancos escolares, né? Se adquire vivendo, né? Passando por um tempo. E hoje a gente vê aí, depara aí com juízes formados recentemente, com brilhantismo, é lógico, que conseguem suplantar, apesar do exame lá de ingresso, mas e a experiência de vida? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, endossando aí a esse questionamento que esse meu colega fez. Posso me atrever, Aldo? No Eles, os Juízes, vistos por um advogado, do Piero Calamandrei, e fica aqui mais uma dica para os nossos alunos buscarem essa obra em PDF. Ela é de domínio público já, então podem baixar, podem fazer o download na internet sem problema nenhum. Calamandrei traz uma questão da justiça inglesa, que retrata a experiência de vida e a provocação que o senhor fez, professor Franco. Na Inglaterra, os magistrados colocam uma peruca branca para simbolizar a experiência do julgador, ainda que os cabelos deles, que as cãs deles, ainda não tenham sido tomadas pelo cabelo branco, para demonstrar justamente que para julgar, para decidir a vida de alguém, é necessário alguma não, é necessário muita experiência. Então, eu sou favorável, sim, a um interstício maior do que nós temos hoje, a uma maturidade maior para que possa exercer a magistratura. As outras carreiras, não. Embora o Ministério Público, alguns países chamem ele de magistratura em pé e a advocacia a magistratura sentada, ao Ministério Público não vejo esse problema. Mas para decidir a vida de um semelhante, eu penso que é sim necessário. Penso que sim também, viu, doutor Franco? Não basta que o candidato à magistratura tenha apenas o domínio da dogmática penal, processual penal, civil, administrativa, constitucional. É importante a experiência de vida, não é? Como que ele vai julgar com 23 anos, 24 anos? Vejam, é uma questão de ordem familiar, não é? Uma guarda de filhos, não é? Vejam, muito jovem, talvez não tenha família, não é? Investiu todo o tempo no estudo, na dedicação, tempo importante, mas não constituiu família. Como ele teria legitimidade para decidir uma demanda dessa natureza, não é? Realmente é muito difícil, muito complexa a situação. É preciso que a magistratura talvez se preocupe com isso também, né? Não fique apenas cuidando de meta 1, meta 2, meta 3, não é? É muito importante ouvir. Mais alguma observação? Nós tivemos aí, para o doutor Dirceu, nós tivemos recentemente lá com o presidente do Tribunal de Justiça. E agora nós já tivemos a oportunidade de levar os nossos alunos lá numa visita ao Tribunal de Justiça, que vale a pena, não tem dúvida que vale a pena, para que eles conheçam todas as instalações lá. Na verdade, é um museu hoje, né? E o doutor Joaquim já está com todos os dados aí, com todos os contatos, porque agora as visitas, infelizmente, não são visitas presenciais, mas as visitas virtuais são tão boas quanto as presenciais. E nos foi oferecido, e aqui fica um convite ao doutor Dirceu e ao doutor Aldo para participar. Nós estamos programando, tão logo volta o presencial, nos foi oferecido lá o salão do júri para que a gente faça um júri simulado com os nossos alunos lá naquele templo, né? Porque aquilo é um templo, né? Então, quem sabe aí nós teremos aí como juiz, né? O doutor Dirceu, né? E nós vamos levar os nossos alunos para fazer um júri simulado. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar, porque esse é um sonho que tanto eu como o doutor Joaquim acalentamos.
Então, Joaquim, fala um pouquinho aí. Está sem som, Joaquim. Gostei muito da posição do Dr. Dirceu, ele sempre é crítico, e eu gosto disso. Eu acho que a crítica é necessária, tá? E o doutor Aldo expôs muito bem, tudo direitinho, e veio o doutor Dirceu, né? Naquela maneira simples de falar, e esclareceu tudo, foi bem a fundo, falando de Maquiavel, né? E o que se deve ler, né? Das leituras que muitas vezes, né? A gente chega, é consultor jurídico, a gente até deleta lá do e-mail para não ler. Então a gente tem que chegar, abrir, ler, ver o que está acontecendo. Isso é muito importante, né, doutor Disseu? Eu acho que isso é importante. Aquela revista que a ASP, do advogado, que sempre sai, é uma revista muito boa. Então a gente precisa ir se atualizando, precisa ir lendo isso, a meu ver, né? Acredito nisso. Fora a doutrina, acho que a doutrina é necessária, certo? A doutrina a gente está no dia a dia, por causa, nós que estamos militando, nós precisamos do estudo, ainda mais nós que lecionamos. Então a gente tem que estar no dia a dia ali, sempre com a leitura, para poder a nossa mente estar gravando, né? E eu gostei muito da palestra, agradeço o professor Dirceu, doutor Dirceu, presidente da subseção, e aproveito e ensejo, doutor Dirceu, como eu sou inscrito na sua subseção, o senhor é o meu presidente. Agradeço por tudo que o senhor fez nessa sua gestão. Tá? Fiquei admirado. O senhor está de parabéns. Hoje, quem vê a subseção de Mogi das Cruzes, ela é outra. Então, parabenizo o senhor. Agradeço o professor Aldo pelas palavras, né, de estímulo ao nosso aluno, que isso é muito importante, viu, doutor Aldo? Ao doutor Franco, eu venho conversando com o Dr. Franco já há mais de 6 meses, sempre bolando uma semana, não uma semana jurídica, um dia, que fosse um dia só em comemoração 11 de agosto. Não, vamos deixando para lá, até que chegou de repente, vieram com a ideia da semana integrada. Tá de parabéns, doutor Franco. Em nome, na pessoa do senhor, eu agradeço também a todos os diretores que contribuíram para isso. Tá? Não vou falar o nome de um ou de outro, senão eu posso incorrer numa injustiça. Tá? Essa semana integrada deveria já ser incorporada no calendário, doutor Franco. Todo mês de agosto, nessa semana do 11 de agosto, que é dia da introdução ao ensino jurídico. Agradeço aos alunos que estiveram aqui, que ouviram, gostaram. Muito obrigado. Vocês devem ter só uma noção que tudo que nós fazemos aqui é por vocês. Nós queremos o melhor para vocês. Agradeço aos colegas, coordenadores e professores pela toda a contribuição dada. Cresci muito com vocês, com o grupo de coordenadores, com o grupo de professores. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao doutor Franco. Eu não vou encerrar de uma maneira muito feliz, não. Mas eu acho que é um pedido que eu faço principalmente a todos os nossos alunos e também a todos os outros que estão assistindo. Nós falamos desse momento triste aí das nossas aulas continuando sendo remotas, e a maior tristeza hoje é saber que um dos nossos professores, o doutor Carlos Barbará, que é nosso professor, querido professor Barbará, encontra-se internado e precisando muito, muito das nossas orações. Então, eu encerro pedindo a vocês, a todos vocês, que orem muito pelo nosso professor e que ele se restabeleça, porque é uma figura que eu já tenho o privilégio de trabalhar com ele há muitos anos. Trabalhei com ele há muito tempo na Brás Cubas. Ele hoje faz parte da OAB, né, doutor Dirceu está lá trabalhando com o doutor Dirceu.
Eu pediria até ao doutor Liceu também que completasse, mas é um momento de fé, né? Nós precisamos agora rogar a Deus que dê a ele toda a proteção divina e que ele consiga se restabelecer, porque ele fará muita falta se nos deixar nesse momento. Doutor Liceu, por favor. Eu me ombreio nessa fala, professor Franco. O Dr. Barbará foi presidente da subseção, assim como o Dr. Joaquim Guimarães, é o atual presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. É um trabalho feito sempre de forma voluntária, mas é, sobretudo, aqui os alunos que são de Suzano e acompanham as aulas sabem do ser humano sensacional, fantástico e espetacular que ele é. Todos os adjetivos do bem cabem no Barbará. Amigo dileto, dedicado, ótimo professor. Elevemos nossos pensamentos a Deus, pedindo para que oriente as mãos dos médicos e que ele consiga se restabelecer. Ele está entubado e quero crer que os anjos digam amém, que ele consiga sair dessa. Então, fica aqui essa minha posição, colocando, fazendo coro com o senhor, Dr. Franco, e fica aqui mais uma vez a minha gratidão aos alunos, aos professores. Dr. Franco, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre às suas ordens. Então, vamos encerrar, e esse encerramento eu peço, então, mais uma vez, vamos orar para o nosso amigo, nosso querido professor Carlos Barbará. Muito obrigado, doutor Aldo, parabéns pelo brilhantismo de sempre, é inegável a sua fala sempre agradando nossos alunos, é queridíssimo lá já pelos nossos alunos, não só pelos nossos alunos, já foi de outras unidades do Grupo Uniesp, e em todas deixou lá saudades, né? E, doutor Dirceu, muito obrigado mais uma vez pelo apoio, conte sempre comigo na Unisus. Joaquim, companheiro velho de guarda de muitos anos, você me aguenta e eu te aguento, mas nós vamos durar muito tempo ainda. Um abraço a todos e vamos ter fé em Deus. Isso é o que nós precisamos no momento. Muito obrigado a todos.